Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aí agora nessa aula ver um gráfico aí do tipo aí de barras, né? Barras ou colunas, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, de um gráfico aí de barras. Tranquilo? O que seria esse gráfico de barras aí ou gráfico de colunas, né? São bastante utilizados para representar o que? Frequências de variáveis qualitativas ou quantitativas, né? Então a gente já viu o que é essas variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Então apresentamos os dados por meio de colunas, né, ou barras que não deixam de ser retângulos dispostos o que? Na vertical, tranquilo? Ou também na horizontal, cujas alturas ou comprimentos correspondem que às frequências relativa ou absoluta, né, dos valores de certa variável, certo? Variável idade, né, pode ser variável qualitativa ou quantitativa, né? Então isso é bem utilizado esses tipos aí de variáveis. Então, para construir, pessoal, né, basta estabelecer uma escala, né, para representar a frequência de cada ocorrência, né, da variável em estudo aí. Então aqui vamos observar aqui um exemplo, né? Num curso de inglês, a distribuição das idades dos alunos, então, certo? Então aqui a gente tem uma variável, né, quantitativa, é dada pelo gráfico abaixo, né, com base nos dados do gráfico determine. Qual é o número total de alunos no curso? Então a gente tem que saber interpretar também, né, o gráfico aí. Então, interpretando o gráfico, pessoal, nós temos o quê? Quanto que é o total de alunos? Então aqui eu tenho o quê? Com 16 anos de idade, eu tenho o quê? 4 alunos. Vamos colocar N aqui igual ao quê? 4 alunos, com 16 anos. Com 17 alunos, 5 mais 5, certo? E mais quem? Né? Com 18 alunos eu tenho o quê? 3 aí, exato. Mais quem? Né? Mas com 19 alunos eu tenho um aqui, certo? Vamos colocar logo embaixo aqui. Mais quem? Com 20 anos eu tenho o quê? 2, certo? E com 21 eu tenho o quê? Mais 5 aí. Então isso vai totalizar para mim o quê? 5, 10, 14, 17, 20. Então aqui o número total de alunos vai ser igual a 20 alunos aí estudam o quê? Estudam, um curso de inglês. Certo, pessoal? Então aqui a gente viu, a quantidade de alunos, a gente encontrou, através dessa tabela aqui, certo? De colunas, da variável aí, tipo aí, quantitativa, certo? Número de alunos. Tranquilo? Então aqui a gente calculou o número total de alunos no curso e qual é o número de alunos com mínimo de 19 anos. Então aqui podemos observar o que? No mínimo 19. Então o mínimo da minha idade é 19 e o máximo da minha idade que é 21. Então aqui o número, desses alunos vai ser o quê? Se é o mínimo 19, então vamos começar aqui com o máximo. Então 21 aqui eu tenho uma frequência de 5 alunos, mais quem? Com 20 anos de idade, a gente tem mais 2. E com o mínimo de 19, a gente tem aqui mais 1. Então o número de pessoas, o número de alunos aqui, com o mínimo aí de 19 anos são o quê? São 8 alunos aí. Tranquilo? Então aqui tá a resposta para vocês, tranquilo, fantástico. Então aqui tem um outro exemplo, pessoal. O supervisor de agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados para funcionário. Então o gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelo funcionário A e B durante o quê? 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários o quê? C, D e E, certo? C, D e E aí durante o quê? 3 horas e meia. Então, observando os 2 gráficos, o supervisor desse funcionário calculou o número de atendimentos, certo? Por hora de cada um deles,
que cada um deles que executou aí. Então, o número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário B é igual a... Então, beleza, né? Eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício, certo? Então, é bem trabalhosinho. A gente tem que ter essa interpretação de texto aí. Então, também tem a resposta. Não se preocupe, tem então uma série de exercícios para vocês fazerem aí. Certo? Então, né, basicamente isso, né, em relação aos nossos gráficos, né, o gráfico de histograma, né, a gente viu o gráfico de barras ou colunas, né, a gente viu, né, o polígono de frequência, né, a gente viu o gráfico lá, né, do tipo pizza, certo? Então agora é só, né, implementar. Beleza, quero fazer algo bonito, bonitinho, tal, né? Então pode utilizar né, o Excel para poder fazer esse gráfico aí sem problema nenhum. Certo, pessoal? Então é basicamente isso, né? A gente viu aí esses principais gráficos utilizados na estatística, certo? Né? Vimos o gráfico de ogiva, né? O polígono de frequência. Então está bem explicativo aonde se utiliza, né, cada um deles. E os exercícios estão propostos aí, né, todos possuem resolução, mas lembrando, se não conseguir chegar no raciocínio aí, pode entrar em contato comigo sem problema algum, certo? Então eu fico por aqui, né, um grande abraço a todos e até a próxima aula.